No primeiro domingo eu falei sobre a experiência de Isaías, quando ele compareceu ao templo, vocês se lembram? Quando ele teve aquela experiência com Deus, e quando ele se apresenta diante de Deus, sente a sua vida marcada pelo pecado, seus lábios estavam, segundo ele, impuros, e o Senhor com compaixão tocou seus lábios, purificou a sua vida e lhe deu uma mensagem, lhe deu uma missão. Perguntou a ele assim: quem há de ir por nós? Quem é que vai nos representar? Quem é que eu vou enviar? O que o Isaías respondeu, vocês se lembram? Eis-me aqui, envia-me a mim. E o que o Senhor falou para ele depois que ele disse isso? Vai e proclama ao meu povo. Então hoje eu quero falar com vocês como foi que Isaías saiu do templo com esta mensagem, com esta missão, e o que foi que ele encontrou no meio do povo de Israel. O que ele encontrou em Judá e Jerusalém. Qual que foi a experiência dele. Ele já não estava muito em dúvida do que ele ia encontrar, porque ele falou: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando Deus deu para ele essa missão, e ele vai até o cenário onde ele deveria pregar a mensagem do Senhor, falar sobre a grandeza do Senhor, sobre o culto ao Senhor, quando ele vai lá, olha só o que ele encontra na sociedade. Ora, o que ele encontra entre os israelitas, entre o povo de Deus. Abra aí no capítulo 1 do livro de Isaías. É quando ele abre o seu livro, né, e vai escrever esse livro, que é o chamado livro do profeta Isaías. Ele vai relatando a sua experiência e mostrando também como foi o seu ministério ao longo da vida. Eu vou usar hoje uma versão diferente da Escritura. Essa versão aqui, ela chama-se A Mensagem. É uma versão quando a Bíblia, então, está sendo escrita como se fosse a linguagem dos nossos dias, a linguagem do nosso tempo. Assim, é uma mensagem parafraseada da palavra de Deus. É como se o escritor pegasse a palavra de Deus e como é que eu escreveria isso, como se estivesse escrevendo uma mensagem no jornal da cidade. Assim, a mensagem fica com aquela apresentação como se fosse algo escrito hoje pela manhã na redação de um grande jornal. Assim, a mensagem aqui está refletindo a palavra de Deus, mas numa linguagem mais moderna, uma linguagem mais comum para o nosso entendimento. E eu fiz isso porque isso vai ser basicamente o nosso sermão, a nossa mensagem. E olha só o que o Isaías encontra e o que o Isaías percebe, o que ele fala, o que ele sente, como é que ele encontra aquele povo para o qual Deus o havia enviado. Olha só, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém na época dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. No período destes reis, esta foi a visão que Isaías teve de como estava a nação de Israel. Você ouvindo isso, pode ser que você vai ter a ideia do que estaria acontecendo lá. E aí pode fazer uma comparação com muitas coisas que acontecem nos nossos dias. Então eu vou pedir que não coloque lá, porque o texto é muito diferente. Aí vocês vão ouvir de uma maneira e de outra. Então, por favor, não publique lá no multimídia, deixe que eu vou lendo aqui. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, só para você conferir. Diz assim: céus e terra, vocês são o júri. É como se Deus dissesse assim: Isaías, diga lá que os céus e a terra vão ser os juízes desta declaração que eu vou fazer. E diz assim: ouçam a causa que o Eterno está apresentando.
ouçam a causa que o Eterno está apresentando. Jesus está dizendo para Israel: ouçam a causa que o Senhor está apresentando. Tive filhos e os criei bem, mas eles se voltaram contra mim. O boi sabe quem é o seu dono, o jumento conhece a mão que o alimenta, mas Israel não conhece. O que ele está dizendo? Criei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. Deus deu àqueles homens uma nação, um povo, filhos de Abraão. Cuidou deles ao longo do tempo. Libertou, cuidou, sustentou no deserto, enxugou suas lágrimas, curou seus corações, curou suas feridas, mas eles se rebelaram contra o Senhor. É como um filho que se volta contra o seu pai. Diz assim: o jumento conhece o seu dono e o respeita. O boi conhece o seu dono e o respeita. Mas o meu povo não me conhece. O meu povo se esqueceu de mim. O meu povo se afastou de mim. Então, muitas vezes, a nação se afasta do Senhor. E a igreja, que é o povo de Deus na atualidade, que é o novo Israel de Deus, também às vezes se esquece da sua relação com Deus. Se esquece às vezes da paternidade de Deus. E às vezes pode ser influenciada pelo mundo e viver de acordo com os propósitos e padrões do mundo. E às vezes pode nem se lembrar de Deus no dia a dia da sua vida. Talvez se lembre de Deus no momento do culto, mas passado o momento do culto, pode ser que já tenha se esquecido de Deus. Foi o que aconteceu aqui, eu vou ler e vocês vão ver isso. Por isso que é importante essa leitura para nós nos atualizarmos quanto ao nosso proceder em relação a Deus no ato dos nossos cultos. Veja só. Meu povo perdeu completamente o rumo. Isso é Deus falando ao povo através de Isaías. Isaías vai lá e diz: meu povo perdeu completamente o rumo. O que Deus estava vendo na nação de Israel? Que havia um descaminho total, um desencontro total entre o propósito criador de Deus e a prática dos israelitas. Veja só, que vergonha, vivem fugindo do Eterno, enganados, cambaleando sobre o peso da culpa. Então meu povo vive fugindo da face do Eterno, vive se distanciando da face do Eterno, cambaleando sobre o peso da culpa. Diz assim: bando de crápulas, gangue de baderneiros. Isso aqui é o escritor moderno falando como é que se chamariam. Então ele vai assim: meu povo virou a cara para mim, o Eterno. Meu povo virou a cara para mim, o Eterno. Deram as costas ao Santo de Israel. Meu povo virou a cara para mim. Deram as costas ao Santo de Israel. Eles foram e nem mesmo olharam para trás. Então meu povo foi-se embora da minha face, foi-se embora da minha presença, me abandonou, virou o rosto, e pior, virou as costas, foi embora e nem olhou para trás. O que Deus está falando? Meu povo me abandonou, meu povo me deixou. Olha só: por que insisto em me importar com vocês, se vocês teimam em seguir seus próprios caminhos? Por que eu me insisto, disse Deus dizendo, por que eu insisto em me importar com vocês, se vocês insistem em seguir seus próprios caminhos? Por que eu vou me importar com vocês? Que merecimento vocês têm para que eu me importe com vocês? Por que razão eu vou me importar com vocês? Se vocês decidiram virar as costas para mim, se vocês decidiram ir embora,
se vocês decidiram se ausentar de mim? É uma pergunta que Deus faz a cada um de nós neste presente tempo. Por que eu vou me importar com você? Por que eu vou me importar com as suas lutas, com os seus problemas? Se você virou as costas para mim, se você já não se lembra da comunhão comigo, se você já não tem intimidade comigo, se você já me esqueceu no seu dia a dia, se você já me deixou lá como um objeto perdido na prateleira da sua casa, já abandonou a minha palavra, já me deixou, por que eu vou continuar me importando com você, se você não tem a menor consideração comigo? Olha que coisa dura essa palavra, né? Acha uma palavra fácil essa? Dura. Aí diz assim, ó, vocês continuam batendo cabeça contra o muro. Vocês não só me abandonaram, vocês continuam batendo a sua cabeça contra o muro. Continuam distantes. Tudo em vocês é autodestruição. Isso é Deus falando com Israel. Vocês me abandonaram. Batem a sua cabeça no muro. Tudo em vocês é como se fosse uma autodestruição. Olha só, da ponta dos pés até o alto da cabeça, nada vai bem com vocês. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, nada vai bem com vocês. Olha só, machucaduras profundas. Olha só, escoriações emocionais, feridas abertas, que nunca foram cuidadas, nem lavadas, nem tratadas. Olha como Deus olha o seu povo, vocês estão cheios de feridas, espinhos, machucaduras, sofrimento, dor, e não há quem trate, e não há quem cuide, e você sofre. Eu estou vendo o seu sofrimento, mas eu tenho pena porque você poderia estar recebendo os cuidados das minhas mãos, mas você virou as costas para mim, você virou o seu rosto, você foi embora e me deixou. Isso é Deus mandando Isaías falar com o povo. Olha só, sua terra está devastada, suas cidades estão queimadas, suas ruas estão destruídas. É assim que Deus estava vendo Israel. Olha só, seu país foi destruído por estrangeiros diante dos seus olhos, foi reduzido a entulhos pelos bárbaros que te invadiram. É aí a dor do Senhor, ao ver o seu povo com esse sofrimento, ao ver o povo com essa dor, ao ver o povo com esse sofrimento. E agora ele vai dizendo, como uma cabana abandonada prestes a cair, como um barraco pichado, esquecido no meio do pepinal, assim é o meu povo, um barraco no meio da roça, quando podia ter uma casa, uma bênção, um cuidado. Olha só, como um navio afundado, abandonado pelos ratos. Olha como Deus estava vendo o seu povo. Olha como Deus estava vendo a nação. Agora sim, se o Senhor dos exércitos de anjos não tivesse deixado algum sobrevivente, estaríamos tão desolados como Sodoma e como Gomorra. Ele está dizendo, se eu não tivesse deixado pelo menos alguns atalaias, a gente estava pior do que Sodoma e pior do que Gomorra. Olha como que o profeta Isaías agora está falando com o povo, dizendo, olha como Deus está vendo a nação. Olha como Deus está vendo a cidade. Olha como Deus está vendo o seu povo, que era um povo escolhido, um povo especial. E como esse povo se distanciou. Aí diz assim, ouçam a minha mensagem. Vocês, líderes treinados em Sodoma, recebam a revelação de Deus. E vocês, formados em Gomorra,
recebam a mensagem do Senhor. Então Deus está falando que está dando uma mensagem para eles. Primeiro Deus olha como eles estão, e agora Deus vai mandar uma mensagem para eles. Olha a mensagem que Deus manda para eles. Diz assim: por que esse frenesi de sacrifícios? Por que esse corre-corre de sacrifício no templo? Por que isso? Diz assim, o Eterno está perguntando, por que isso? Por que esse culto de sacrifício? Aí vem assim, não acham que já recebi, isso é Deus perguntando, não acham que já recebi minha porção de sacrifícios queimados, de carneiros gordos e de bezerros rechonchudos? Vocês não acham que eu já recebi todos esses sacrifícios? Aí vai dizendo, ó, não acham que eu estou cheio de sangue de bois e de cordeiros e de bodes? Vocês não acham que vocês já encheram a minha casa de tanto sacrifício, de tantas questões dessa natureza? Me ofereceram bois, bodes, carneiros? Aí vem assim, quando vocês se apresentam a mim, quem deu a ideia de vocês agirem desse jeito, correndo de lá para cá, fazendo isso e aquilo? Esta agitação toda é inútil no meu lugar de culto. Olha o que Deus está dizendo. Eu já estou cheio desses sacrifícios todos. E vocês acham que essa correria daqui para cá, de lá para cá, vai fazer alguma coisa diferente do que significam estes sacrifícios? E aí diz assim, correndo de lá para cá, fazendo isso ou fazendo aquilo, essa agitação inútil no lugar de culto? Isso é Deus perguntando. Às vezes nós pensamos que o povo estava perdido porque estava longe do santuário, mas não, o povo estava perdido dentro do santuário, fazendo sacrifício de animais no altar, fazendo oferendas no altar, correndo de lá para cá em toda essa celebração. Mas Deus faz essa pergunta: quem que foi que vocês entenderam do culto? A pergunta que ele faz, por que esse frenesi todo? Por que isso? Olha o que Deus vai dizer para eles. Chega deste jogo religioso. Pare com esse jogo religioso. Aí diz assim, não suporto mais esta encenação. Não suporto mais esta. É Deus falando com eles. Aí diz assim, conferências mensais, agendas sabáticas, encontros especiais, reuniões e mais reuniões. Não aguento mais falar de reuniões. Isso é Deus falando com o seu povo. E por que ele estava falando isso? Olha só, vocês me cansaram. Diz assim, estou cansado da religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando e pecando. Eu estou cansado de tudo isso, porque o que eu vejo no coração de vocês é algo muito diferente do que estas celebrações. O que eu vejo no coração de vocês é algo muito diferente do que essas oferendas. Eu estou cansado dessa religiosidade vazia. Nós precisamos ter uma experiência com o Senhor, diz ele aqui, quer ver? Quando fizerem a próxima oração coletiva, sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o outro lado. Quando vocês fizerem a sua oração coletiva, isso ele está dizendo para Israel. Quando vocês fizerem a oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Aí diz ele assim, não importa se oram alto, por muito tempo, ou com muita frequência, eu não vou dar ouvidos à sua oração. Olha que palavra dura que Deus mandou Isaías levar para Israel. Mas eles estavam celebrando o culto.
mas eles estavam fazendo oferenda, mas eles estavam naquele movimento que ele chamou de frenesi religioso, mas não havia conteúdo espiritual no coração. Então Deus falou: quando você fizer muita oração, multiplicar a sua oração, sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar para o outro lado. Eu não quero ver isso. Aí ele diz assim, sabem por quê? Aí ele vai responder aqui. Sabem por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas e as suas mãos estão manchadas de sangue. Seu comportamento está maculado diante da minha face. É importante a gente adorar a Deus, mas é importante adorar em espírito e em verdade. Então ele diz assim: vão para casa e se lavem. Olha o que ele falou com os israelitas: vão para casa, deixa o santuário, vão para casa e se lavem. Olha só, limpem essa sujeira toda, limpe isso tudo, vão para casa e se lavem. Depois assim: esfreguem a vida até que saiam todas as suas maldades. Esfreguem a sua vida até que saiam todas as suas maldades, para que eu não seja obrigado a olhar para elas. Vão para casa, se lavem, esfreguem as suas maldades, para que eu não seja obrigado a ficar olhando para elas. Digam não para o mal, digam não para o mal, aprendam a fazer o bem, trabalhem na causa da justiça, ajudem os oprimidos, cuidem daqueles que estão à margem do caminho, façam alguma coisa pelos que estão morrendo ao seu lado, ajude aqueles que são indefesos, clamem pela justiça, pela coisa certa. Aí diz assim: venham e sentem, vamos discutir esse assunto. Aí diz assim: esta é a mensagem do Eterno. Aí vai dizer qual é a mensagem. Mesmo que estejam vermelhos como sangue os teus pecados, eles ficarão brancos como a alva neve. Mesmo que pareçam tintos, serão como a branca lã. Se vocês se dispuserem a obedecer, vocês irão festejar. Se vocês se dispuserem a me obedecer, vocês irão festejar. Mas se forem obstinados, morrerão como cães, abandonados nas ruas. Essa é a verdade. É o Eterno que está falando. E aí ele diz assim: dá para acreditar? A cidade antes tão pura virou uma cidade prostituída. Antigamente era toda justiça, todos viviam como bons vizinhos. Agora seus habitantes tentam enganar uns aos outros. Olha como que a cidade se virou, como que as pessoas se tornaram. E aí diz assim: o dinheiro que circula é falso. O dinheiro que circula é Deus falando com Israel, seu povo. O dinheiro que circula é falso. O vinho que se bebe está adulterado. Olha quanta coisa falsificada que não é verdadeira. Por isso que o culto ao Senhor em espírito e em verdade. Diz assim: seus líderes são vira-casacas, que preferem a companhia dos corruptos. Olha aí o que ele está falando para Israel. Seus líderes são vira-casacas que preferem a companhia dos corruptos. Faz sentido isso? Aí diz assim, que se eles se vendem a quem der o melhor lance. Olha a sociedade. E era povo de Deus. Eles se vendem para quem der o melhor lance. E carrega qualquer coisa que esteja trancada, ou seja, se apropriam daquilo que não lhes pertence. Nunca levantam a voz em favor da justiça,
nada apresenta em favor dos indefesos. Aqui está, portanto, o decreto do Senhor, o Senhor dos exércitos dos anjos, o forte de Israel. Está decidido, vou arrancar os opressores das minhas costas, vou contra-atacar os inimigos, vou afastá-los com as costas da minha mão, vou tirar o lixo da vida deles, vou fazer uma limpeza completa, vou pôr juízes honestos e conselheiros sábios entre vocês, para que tenham um novo início. Então vocês serão famosos, a cidade que trata o bem do povo, a cidade correta, os caminhos retos do Eterno serão endireitados. Sião outra vez reagirá. O agir correto do Eterno irá restaurar os arrependimentos. Será o fim dos rebeldes e traidores do Eterno. Um beco sem saída para quem deu as costas para Deus. Seus floreados discursos nos santuários serão bosques... Seus floreados discursos nos santuários dos bosques de carvalho deixarão vocês com cara de bobo, bem como aquelas loucuras nos jardins dos deuses e das deusas que vocês já achavam o máximo. Vocês vão acabar como o carvalho que perdeu as folhas, como um jardim sem água, como uma planta ressecada. O homem mais forte será como um graveto seco, sua obra como uma faísca que inicia um fogo, que reduz o homem a sua obra a cinzas e fumaças. Vamos, sentem, vamos fazer um discurso. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles ficarão brancos como a neve, porque eu vou lavar a vida de vocês. Ainda que vocês sejam, aqui está dizendo, ainda que, mesmo que vocês estejam vermelhos como sangue, os seus pecados ficarão brancos como a neve. Mesmo que pareçam tintos, serão como a branca lã. Se vocês se dispuserem a obedecer, irão festejar como reis. O que Isaías estava falando para aquele povo? Primeiro ele estava dizendo, olha o cenário de vocês, olha o estado de vocês. Depois ele disse, olha o que Deus está dizendo, vocês viraram as costas para ele, ele vai virar as costas para vocês. Vocês ficarão por sua conta e risco. Olhe as consequências dessa desobediência. Olhe as consequências desta insanidade. Olhe esse culto vazio e sem profundidade, sem significação. Vocês têm de trazer ao altar muito mais do que as oferendas e a religiosidade. Vocês têm que trazer uma vida pura. Uma vida que é perdoada dos seus pecados, uma vida que se importa com os outros, uma vida que se importa com a cidadania do reino, uma vida que se importa com o reino de Deus, uma vida que se importa em fazer a coisa certa para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Se a gente escolher caminho diferente, a gente vai ser como aquela árvore ressecada no meio do deserto. Mas se a gente escolher obedecer a Deus, seguir o caminho de Deus, obedecer a palavra de Deus, purificar o coração e transformar o culto cada vez mais numa entrega verdadeira da alma, do espírito, um culto de transformação de vida, um culto de arrependimento, de confissão de pecado, de perdão, um culto de regeneração da alma, um culto de entronização do Senhor no seu santo e sublime trono, o reconhecimento da autoridade do Senhor, da soberania do Senhor, da liderança do Senhor sobre as nossas vidas, um culto onde nós nos sintamos efetivamente servos do Deus Altíssimo, um culto onde a gente entra para adorar e sai para servir. Este mês da música, o Alex me pediu para compartilhar algumas coisas sobre o que é um culto verdadeiro. Como é que nós devíamos encarar o culto, entender o ato de cultuar. Deus é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós não somos perfeitos.
mas temos que ser profundamente sinceros com Deus e quebrantados nos nossos corações, para que Deus transforme as nossas vidas, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Faz sentido para os irmãos? Isso aqui, meus irmãos, não é uma palavra que eu digo contra a igreja, não tem nada de exortação dirigida a essa igreja. Essa é uma leitura de o que Isaías encontrou em Israel. Queira Deus que ele não encontre a mesma coisa aqui, ou na nossa cidade, ou no nosso país. Que ele não encontre nada disso em Brasília, que ele não encontre nada disso em lugar nenhum, que ele não encontre nada disso em canto algum, que ele encontre corações sinceros, puros, arrependidos, amorosos, solidários, que ajudem-se mutuamente para glorificar o nome do Senhor. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Vamos buscar a santidade, sem a qual, complete para mim, ninguém verá o Senhor. Ao menos, se não pudermos ser totalmente santos e nunca seremos, seremos suficientemente compreendidos pelo Senhor como aqueles que se esforçam, se dedicam e se consagram. Que o Senhor veja em nós a intenção e a dedicação a fim de sermos crentes melhores, cristãos melhores, mais fervorosos, mais consagrados, mais dedicados ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então e vamos cantar o hino que vem a seguir. O irmão Alex separou para nós.